Nunca fui de me colocar no centro das atenções, ainda mais em festas onde minha presença parecia mais uma obrigação do que um convite sincero. Naquele sábado à noite, a casa dos meus pais estava tomada de gente, luzes piscando e risadas que pareciam altas demais para o tamanho do espaço. Era a comemoração de 30 anos de casamento deles, um número que eu respeitava, mesmo que não compreendesse como haviam chegado até ali juntos. Entrei com um vestido discreto, cabelos presos, maquiagem leve. Cumprimentei alguns rostos conhecidos e outros que sequer lembravam meu nome. E tudo bem, porque naquela noite, eu já esperava o mesmo tratamento de sempre, ser a filha invisível. O peso disso, no entanto, estava começando a me ferir de uma forma diferente. Foi quando o mestre de cerimônias, um primo distante contratado como apresentadora da noite, anunciou: "Agora, vamos ouvir algumas palavras do orgulho da família, o homem que carrega o sangue dos nossos pais com honra, Rafael." Meu irmão subiu ao pequeno palco improvisado com o ar de superioridade que sempre teve, como se cada passo dele fosse uma bênção derramada sobre nós, meros mortais. Ele segurava uma taça de espumante, sorriu para os convidados e começou a falar sobre o quanto amava nossos pais, como eles o inspiraram, e o quanto estava feliz por poder retribuir tudo o que fizeram por ele. No meio do discurso, mencionou: "E claro, é uma honra poder ajudá-los financeiramente. Eu jamais deixaria meus pais passarem dificuldades." Aplausos. Sorrisos. Olhares de admiração. Até minha mãe enxugou uma lágrima, emocionada. Foi ali, naquele instante, que senti a raiva brotar como um vulcão em ebulição dentro de mim. As palavras dele foram a gota final num copo que eu vinha enchendo, silenciosamente, há 2 anos. 2 anos pagando as contas de casa, luz, água, plano de saúde, medicamentos, até mesmo as compras de supermercado. Tudo saía do meu bolso e por muito tempo eu aceitei isso, porque achei que era meu papel ajudar. Achei que o amor se provava com sacrifícios. Mas naquele momento eu soube que não podia mais. Pedi o microfone. Os olhares se voltaram para mim como se eu estivesse invadindo o altar de uma cerimônia sagrada. Até meus pais arregalaram os olhos, desconfiados, quase em reprovação. Mas eu estava decidida. "Boa noite", comecei, com a voz firme, apesar das mãos frias. Eu só queria dizer algumas palavras também. Afinal, estou aqui como parte dessa história. O silêncio se instalou. Continuei. Eu escutei o discurso lindo do Rafael. De fato, emocionante. Mas, por justiça, preciso dizer a verdade. Há 2 anos, sou eu quem paga todas as contas de vocês. Não ele. Todas. Luz, água, internet, aluguel. Até a TV a cabo. A reação foi imediata. Meu pai se levantou, furioso, apontando o dedo. "Isso é mentira." "Que absurdo, você tá com inveja do seu irmão, é isso?" Minha mãe se juntou a ele, o rosto vermelho de indignação. "Como você tem coragem de inventar uma coisa dessas justo hoje? Rafael sempre foi quem nos ajudou. Você nunca fez nada por nós. Está se fazendo de vítima agora?" Engoli em seco. A vergonha de ser chamada de mentirosa diante de todos era tão forte quanto a indignação de ser acusada de algo tão cruel. Meu irmão, claro, apenas sorriu, como quem vê um cachorro latir atrás do portão, barulhento, mas inofensivo. "Querem os comprovantes?" Perguntei, tirando o celular da bolsa. "Eu tenho todos os extratos aqui." "Chega!" gritou meu pai. "Saia da minha festa." Não chorei. Não gritei. Apenas devolvi o microfone e saí. A raiva ardia dentro de mim como uma chama viva. E dessa vez, eu não ia apagar o fogo com perdão. Naquela mesma noite, ainda com o vestido da festa e a maquiagem intacta, cheguei em casa, abri meu notebook e desvinculei todas as contas do débito automático da minha conta. Todas. Enquanto a madrugada engolia o silêncio da minha sala, eu senti uma paz que há muito tempo não visitava meu coração. Estava feito. Era hora de viver para mim. Na manhã seguinte, o celular começou a vibrar antes mesmo do sol nascer. 4 chamadas perdidas da minha mãe. 2 do meu pai. Uma do Rafael.
e uma enxurrada de mensagens que alternavam entre interrogações agressivas e tentativas hipócritas de reconciliação. Você surtou ontem, como teve coragem, foi a vergonha da festa, responda ou vamos até aí. Bloqueei todos. A minha casa, silenciosa, parecia respirar comigo pela primeira vez em anos. Preparei um café amargo, como gostava, e me sentei no sofá com o notebook no colo. Abri os extratos bancários. Revisei tudo. Ali estavam os pagamentos feitos religiosamente, mês após mês, sem falhas. Números não mentem. Mas meus pais preferiram acreditar numa ilusão bem pintada, num filho que só sabia aparecer quando havia holofotes. Fechei o notebook. Pela primeira vez, não senti vontade de justificar nada. Liguei na companhia de energia, pedi que emitissem um novo boleto e avisasse os moradores que o débito automático havia sido cancelado. Fiz o mesmo com a conta de água, telefone, internet e o plano de saúde. Foram gentis comigo ao telefone, como se percebessem que eu estava cortando cordas invisíveis que me prendiam a um lugar onde nunca fui valorizada. A cada confirmação, eu sentia uma parte do meu corpo se libertando. Ombros mais leves. Respiração mais profunda. Mente mais clara. Talvez seja difícil entender, mas o mais doloroso nunca foi pagar as contas. O que doía de verdade era o fato de que meus pais nem sequer perguntavam como eu estava. Nunca quiseram saber se aquilo estava me sobrecarregando, se meu trabalho suportava aquela carga, se eu tinha sonhos próprios que estavam sendo sufocados por boletos que nem eram meus. Durante 2 anos, fui a provedora invisível. A filha útil, aquela que se resolve sozinha, então que continue se resolvendo, enquanto o filho preferido aparece com uma garrafa de vinho nos finais de semana e recebe os louros de salvador da pátria. Não foi sempre assim. Quando éramos crianças, eu e Rafael éramos inseparáveis. Ele era mais velho, me protegia. Eu o admirava. Mas com o tempo, ele aprendeu que bastava sorrir e mentir bem para conseguir tudo. E meus pais, bem, eles preferiram não ver. Ou talvez tenham visto e simplesmente gostado mais dele assim, folgado, bajulador, encantador de plateias. Eu era o oposto. Séria, contida, direta. Cresci ouvindo que era fria, que precisava amolecer o coração. Mas não era falta de sentimentos. Era excesso de decepções acumuladas. Eu amava. Mas amava em silêncio. Demonstrava com atitudes. E isso nunca foi suficiente para eles. Naquela tarde, fui à minha terapeuta, algo que mantinha em segredo por medo do julgamento da família. Você não é louca, minha mãe dizia sempre que eu tocava no assunto. Vai ficar gastando dinheiro com isso por quê? Mas naquele dia, sentei diante da psicóloga com um alívio no peito. Ela me olhou e, antes que eu dissesse qualquer coisa, comentou: tem algo diferente em você hoje. Parece mais leve. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Eu estou. Finalmente estou. Contei tudo. A festa, o discurso, a explosão, a decisão. E ela ouviu com aquela paciência gentil de quem entende que para cada frase solta existe uma dor profunda escondida atrás. Você fez algo corajoso. Pela primeira vez em anos, olhou para si mesma. Como se sente agora? Pensei por alguns segundos antes de responder. Livre. Mas assustada. Como se estivesse pisando pela primeira vez em um chão que eu mesma escolhi. Não sei o que fazer com essa liberdade ainda. Mas não quero voltar atrás. Ela sentiu com suavidade. E não deve. Agora é seu tempo. O tempo de cuidar da mulher que você sempre foi, mas que viveu para agradar os outros. Chegou a hora de viver por você. Voltei para casa ao entardecer. O céu estava laranja, tingido com tons que só aparecem em dias de mudança. Abri as janelas, deixei o vento entrar e levei para o lixo algumas coisas antigas. Contas antigas. Papéis desnecessários. E, principalmente, os boletos dos meus pais. Naquela noite, dormi com a alma cansada, mas finalmente em paz. No dia seguinte, Rafael veio bater na minha porta. Literalmente. Ele socava a porta como se fosse derrubá-la. Gritava meu nome, exigia uma conversa. Não atendi.
Esperei ele ir embora, e quando percebi o carro partindo, abri o portão e encontrei um bilhete jogado no chão. Você está brincando com coisa séria. Mamãe está doente. Você quer que ela passe necessidade? É isso que você quer? Rasguei o papel, rasguei com gosto. Se havia algo que eu sabia, era que minha mãe estava bem de saúde. Quem precisava de tratamento era o vício da família em me ver como moeda de troca. A filha funcionária. A filha banco. Não mais. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e tentativas desesperadas de contato. Ligaram para colegas meus, para ex-namorados, até para minha vizinha. Todos com a mesma desculpa: precisamos falar com ela, é urgente. Mas eu os deixei no eco da própria farsa. Um domingo depois da festa, encontrei um e-mail do meu pai. Você vai deixar seus pais na rua? É esse o seu caráter? Rafael está desesperado tentando nos ajudar, mas não tem condições de arcar com tudo. Nunca teve. Ele só queria nos poupar da vergonha. Ah, a vergonha! Sempre tão importante para eles. Mais do que a verdade. Mais do que o amor. Respondi com uma única frase. Vocês estão colhendo exatamente o que plantaram. Depois disso, a caixa de entrada ficou muda. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me escutei. Escutei meu silêncio, meus sonhos esquecidos, minha vontade de recomeçar. Sozinha. Inteira. A primeira conta vencida chegou 23 dias após o aniversário de casamento dos meus pais. Era da companhia de energia. Eu sabia porque ainda recebia cópias dos boletos por e-mail, embora já não fossem mais de minha responsabilidade. Li o valor, olhei a data de vencimento ultrapassada, e por um breve segundo meu instinto quase me traiu. Um canto do meu coração sussurrou: é só pagar. Depois você se resolve. Mas não. Respirei fundo e apaguei o e-mail. Sem remorsos. O segundo aviso veio 3 dias depois. Água. Depois, internet. Em seguida, o plano de saúde foi cancelado por falta de pagamento. Meu telefone tocou naquela mesma noite. Eu já havia desbloqueado os números, não por pena, mas porque parte de mim queria saber até onde iriam. Era minha mãe, com a voz pastosa de choro forçado. Filha, você vai mesmo deixar a gente assim? Filha. Depois de tantos dias de silêncio, de tantas acusações, ela ainda tinha a ousadia de usar essa palavra como uma chave para abrir portas que ela mesma trancou anos atrás. Vou, mãe. Porque eu cansei. E porque, pela primeira vez, estou me escolhendo. Ela soluçou do outro lado, mas não era tristeza o que eu ouvia. Era uma raiva disfarçada. Aquela raiva típica de quem sempre teve controle sobre você e agora não consegue mais manipular nenhuma vírgula da sua vida. A gente está no escuro. Não temos nem como tomar banho direito. Você acha isso justo? Eu acho justo vocês viverem com os próprios recursos, respondi, com frieza. Eu fiz isso sozinha por 2 anos. Se eu aguentei, vocês também aguentam. Houve um silêncio carregado. Depois, veio o grito. Você é cruel. Ingrata. Nós te demos tudo. Sorri sozinha. Não, mãe. Vocês me deram o mínimo e ainda jogaram isso na minha cara como se fosse um favor. Eu fiz muito mais por vocês do que vocês jamais fizeram por mim. Ela desligou na minha cara. Eu fiquei ali, encarando o telefone, sentindo a paz de não precisar pedir desculpas por ter razão. Na semana seguinte, encontrei Rafael no estacionamento do meu trabalho. Ele apareceu de repente, encostado no meu carro, como se ainda tivesse algum tipo de poder sobre mim. Acha bonito o que está fazendo? Perguntou, sem me cumprimentar. Acho necessário. Você está acabando com a saúde dos nossos pais. Eles estão passando vergonha no prédio, todo mundo já sabe da situação. A síndica falou que vão cortar até o gás se continuar assim. Cruzei os braços. E só agora você descobriu o que é pagar uma conta, Rafael? Que milagre! Ele franziu o senho, avançou um passo, irritado. Você está fazendo isso por vingança. Não. Estou fazendo por justiça. E para sua informação,
isso não é nem metade do que eu aguentei calada. Então meça suas palavras antes de falarem a vingança. Ele pareceu desconcertado. Por alguns segundos, ficou sem saber o que dizer. Depois, tentou apelar. Eles são velhos, precisam de ajuda. Você sabe que eu nunca tive grana para bancar tudo. Era só aparência, tá bom? Eles achavam que era mais bonito assim, dizer que era eu quem ajudava. Mas era só para não te dar mais responsabilidades. Aquilo me revoltou mais do que qualquer xingamento. Então quer dizer que você sabia? Sabia que eu estava arcando com tudo e deixou que mentissem por você? Ele abaixou o olhar. Achei que você não se importava. Dei uma risada amarga. Não se importar não é o mesmo que se calar por amor. Mas acabou, Rafael. Se vocês quiserem reconstruir, que seja com a verdade e com o próprio esforço. Eu não sou mais o alicerce dessa mentira. Entrei no carro e bati a porta sem olhar para trás. Ele ficou parado ali, como um garoto flagrado roubando doces. Pela primeira vez, percebi que Rafael não era forte. Era apenas acostumado demais a ter as coisas fáceis. Na minha casa, os dias começaram a se ajeitar de um jeito simples, mas bonito. A ausência de culpa me fazia dormir melhor. Eu comia quando tinha fome, não quando dava tempo. Li 2 livros que estavam encostados havia meses, voltei a pintar em telas, e, pela primeira vez, fiz planos sem considerar se meus pais ficariam bravos ou se Rafael acharia egoísmo. Comprei uma poltrona nova. Azul marinho. Cheirosa de tecido novo. Sentei nela e me permiti chorar. Não de dor, mas de alívio. Como se cada lágrima lavasse os anos em que fui invisível dentro da minha própria família. Naquela noite, sonhei com uma casa escura. Meus pais e Rafael estavam dentro, sentados no sofá, esperando que eu entrasse com uma vela. Mas eu estava do lado de fora, observando pela janela, com uma lanterna só para mim. E virei as costas. Acordei com um sorriso. No domingo, caminhei até a feira do bairro. Peguei flores frescas, comprei morangos, tomei um suco de laranja enquanto sentia o sol na pele. Uma senhora me olhou e disse: "Seu rosto está tão tranquilo. Parece que a vida se ajeitou." Eu ri. Está se ajeitando. Aos poucos, está se ajeitando. E naquele instante, eu soube, eu não precisava mais carregar ninguém. Quem quisesse me acompanhar, que viesse com verdade. Quem não, que ficasse com as contas e as consequências. Porque eu tinha escolhido viver. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer, o silêncio deixou de ser uma agressão e passou a ser companhia. Eu já não acordava mais com aquela urgência no peito, aquela sensação de estar sempre atrasada para cumprir obrigações que nem eram minhas. Era como se a cada amanhecer eu me redescobrisse, pedaço por pedaço. Meus pais? Ainda estavam lá. No mesmo apartamento, agora com luz cortada e vizinhos cochichando no corredor. Rafael continuava tentando se equilibrar na mentira desfeita. Tentava convencer a todos de que eu era ingrata, que tinha abandonado a família, que era desequilibrada. Mas quanto mais ele falava, mais as pessoas notavam as rachaduras na história. A verdade tem um jeito próprio de escorrer pelas frestas. Uma hora, ela aparece. Comecei a receber mensagens de parentes distantes. Tias, primos, até uma ex-cunhada. Gente que antes mal me dava bom dia e agora queriam ouvir meu lado. Recusei todos os convites. Eu não queria contar meu lado. Não mais. Eu havia contado a verdade no microfone daquela festa. Eles escolheram ignorar. Agora, teriam de conviver com a dúvida, com o constrangimento, com a vergonha. Não me cabia mais o papel de justificar. Cansei de me explicar para quem nunca fez esforço algum para me entender. Um mês após o rompimento, uma intimação informal chegou até mim por meio de um advogado conhecido da família. Era uma tentativa tosca de negociação. Meus pais alegavam abandono moral. Pediam um acordo, uma pensão informal, algo para manter a dignidade até resolverem a vida. Rafael estava presente no texto, como intermediário. Sentei-me na minha poltrona azul marinho, encostei a cabeça no encosto e deixei o riso escapar. Dignidade.
A mesma dignidade que me foi negada quando me chamaram de mentirosa na frente de 50 pessoas. A mesma dignidade que rasgaram ao permitir que Rafael colhesse aplausos pelos frutos do meu trabalho. Rasguei a carta. Queimei as partes mais hipócritas na varanda, com calma. Via as letras se transformarem em cinzas. Uma a uma. Deixei as cinzas ali, como lembrete de que aquele ciclo estava mesmo morto. Naquela mesma semana, voltei à terapeuta. Você parece diferente, ela disse, observando-me com ternura. Mas não é só alívio, é força. Uma força nova. Sabe o que é? Comecei, com as palavras saindo sem esforço, passei anos tentando conquistar o que já deveria ser meu por direito, respeito. Mas agora eu entendi. Quando as pessoas escolhem não nos ver, não há esforço suficiente que nos torne visíveis. Só existe uma saída, deixar de tentar. E foi isso que eu fiz. Ela assentiu. Isso se chama amor próprio. Sorri. Tarde, mas chegou. Ela me perguntou se sentia culpa. E eu respondi com honestidade. Sentia. Nos primeiros dias, sim. Mas depois percebi que fui criada para me sentir culpada sempre que escolhi a mim mesma. Fui ensinada a colocar os outros em primeiro lugar, mesmo que isso me destruísse. E sabe de uma coisa? Eu mereço estar inteira. Numa quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era uma empresa que eu havia enviado portfólio meses atrás, sem nenhuma expectativa. Tinham gostado do meu trabalho e queriam me contratar para um projeto artístico, algo que, por anos, eu deixei de lado para seguir uma carreira mais segura, como meus pais diziam. Isso de arte não dá futuro, meu pai repetia como um mantra. Mulher tem que ter estabilidade, minha mãe dizia. Rafael, sim, nasceu contínuo para negócios. E ainda assim, era eu quem pagava as contas. Aceitei o projeto com o coração vibrando. Fui até a loja, comprei tintas novas, telas em branco, e montei um estúdio improvisado na sala. Pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço era só meu. Nenhuma fatura me lembrava de sacrifícios. Nenhuma ligação exigia explicações. Minha arte voltou com fúria. Pintava por horas, sem perceber o tempo passar. Cada cor que eu aplicava era como um grito de liberdade. Cada traço carregava camadas da mulher que renascia. Do outro lado da cidade, ouvi rumores de que meus pais estavam pedindo dinheiro emprestado a conhecidos. Rafael tentava vender promessas de que logo iria acertar tudo. As pessoas já não compravam mais a história com tanto entusiasmo. A máscara estava caindo. E eu assistia de longe, sem remorso, apenas aprendendo a olhar sem me doer. Um domingo, ao passar por um parque, vi uma menina desenhando com o pai. Ele ria de cada rabisco dela como se fosse uma obra-prima. Ela, com os olhos brilhando, o abraçava como se o mundo coubesse naquele gesto. Por um momento, tive inveja daquela criança. Uma inveja leve, resignada, quase doce. Eu nunca tive aquilo. Nunca fui abraçada pelo que eu era. Sempre precisei provar, justificar, entregar resultados. Mas agora eu entendia, não era tarde para ser minha própria fonte de acolhimento. Voltei para casa e pintei aquela cena. A menina, o pai, o papel em branco. Mas ao fundo, coloquei uma mulher sozinha, observando com um leve sorriso. Era eu. E estava tudo bem. Naquela noite, desliguei o telefone fixo. Cancelei o número antigo do celular. Criei um novo e só passei para quem realmente merecia espaço na minha vida. Na porta do meu apartamento, colei um bilhete escrito à mão. Aqui só entra quem traz verdade. E ali, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. O passado estava gritando. Mas eu já não escutava mais. O tempo tem uma forma curiosa de curar certas feridas. Não porque ele apaga as lembranças, mas porque ele nos mostra que elas não definem o que somos. 3 meses haviam passado desde o aniversário de casamento dos meus pais, aquela noite em que minha vida virou uma página com as bordas ainda em brasa. Na manhã em que completei 32 anos, acordei sem mensagens de parabéns deles. Nenhuma tentativa. Nenhum erro. Nem mesmo uma lembrança. E aquilo, ao contrário do que imaginei por tanto tempo, não doeu.
Pelo contrário. Havia algo libertador em não esperar nada de quem sempre me deu migalhas com gosto de dívida. Pela primeira vez, não chorei no meu aniversário. Não senti falta de nenhum presente. Me dei flores, me dei um almoço caprichado, me dei um quadro novo, enorme, que pintei ouvindo minha própria respiração se misturar com o som das pinceladas. O quadro era caótico. Cheio de camadas, cores intensas, rasgos de pincel que dançavam entre o vermelho e o azul. Quando terminei, dei um passo para trás e vi, era eu. Inteira. Incompreendida por muitos, mas finalmente compreendida por mim. 2 semanas depois, recebi a visita de uma vizinha do antigo prédio dos meus pais. Ela me reconheceu na feira, me seguiu discretamente e depois se aproximou com delicadeza. Desculpe incomodar, querida, mas seus pais estão passando necessidade. Estão devendo 3 meses de aluguel, luz ainda está cortada, e o Rafael desapareceu. Dizem que foi embora para o sul com uma mulher mais nova. Olhei para ela em silêncio. Senti pena. Mas não dos meus pais. Senti pena da minha versão antiga. Aquela que, ao ouvir isso, correria para resolver, para pagar, para tentar consertar o que não era responsabilidade dela. Obrigada por me avisar, respondi apenas. Ela franziu a testa. Vai fazer alguma coisa? Assenti. Já estou fazendo. Estou vivendo minha vida. E continuei escolhendo morangos. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido. Atendi por curiosidade. A voz do outro lado era do meu pai. Sua mãe foi parar no hospital. Pressão alta. Tensão demais. E, ele hesitou, eu não tenho nem como pagar o táxi para voltar para casa. Esperei alguns segundos antes de responder. Podia sentir o gosto de ferro da indignação subindo a boca. Ele não perguntou como eu estava. Não disse que sentia muito. Só queria, de novo, uma solução. Então ligue para o Rafael, respondi, firme. Ele sumiu. Estamos sozinhos aqui. Só temos você. Essas palavras ecoaram com ironia. Só temos você. Depois de tudo, depois das acusações, depois da negação pública da minha verdade, agora me reduziram novamente a um recurso. Não, pai. Vocês tinham a mim. Mas jogaram fora. Agora tem só as consequências. Você está se vingando. Eu estou me protegendo. E isso é diferente. Ele quis dizer algo, mas desliguei. Cortei o número logo depois. No fim daquele mês, um e-mail mudou o rumo da minha vida. Era da diretora de uma galeria independente que havia descoberto meu trabalho pelo projeto que eu aceitei semanas antes. Estavam interessados em uma exposição individual. Queriam que eu levasse minha arte, minha história, minha dor, tudo. Aceitei com o coração pulsando. Dediquei dias inteiros a pintar, revisar, organizar. Dei nome a cada quadro. Um se chamava discurso, outro débito cancelado, outro ainda chama ardente. Cada um contava um pedaço da minha jornada, do silêncio à coragem. Na noite da exposição, vi gente que nunca me conheceu se emocionar com as minhas cores. Vi estranhos enxergarem a dor que minha família se recusou a ver por anos. Vi crianças apontando curiosas, e adultos respirando fundo diante de traços que diziam, você também pode se libertar. Eu não estava mais invisível. Eu me tornei minha própria luz. No final daquela noite, ao apagar as luzes da galeria, sentei no chão, entre meus quadros, e fechei os olhos. Pensei em tudo que havia deixado para trás. Pensei nas contas, nas humilhações, nas noites sem dormir, nas mensagens que me chamavam de ingrata. Pensei na menina que um dia se curvou para merecer o amor de quem só sabia amar com cobranças. E pensei na mulher que eu me tornará. Uma mulher que sobreviveu à rejeição, que reconstruiu seu mundo com as próprias mãos, que aprendeu a colocar um limite onde antes havia só entrega. Levantei do chão, olhei minha última tela, uma silhueta feminina caminhando sozinha por uma estrada de céu aberto, e a nomeei ali, com uma caneta grossa, no canto inferior. Agora, é por mim. Meus pais? Nunca mais ouvi deles.
Dizem que foram morar com um parente distante, que andam ressentidos, rancorosos, envelhecidos pelo peso das escolhas que fizeram. Rafael nunca mais apareceu. E eu? Eu continuo aqui. Vivendo. Pintando. Respirando. Livre. Porque chegou a minha vez de ser a protagonista da minha própria vida. Sem plateia, sem holofotes falsos, sem aplausos comprados. Só eu e minha verdade. E, pela primeira vez, isso é mais do que suficiente. Fim.